Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo da hora que você está vendo esse vídeo. Bom, hoje iremos falar de uma propriedade também bem importante, tá certo? Está sendo repetitivo falar que é bem importante, porque tudo é muito importante, certo? Que são os espaços compactos, que provavelmente alguns de vocês já devem ter visto falar esse nome em contexto de RN ou da própria reta, né? Sendo que nesse contexto, às vezes ele é definido como sendo um espaço que é fechado e limitado. Agora a gente vai ver uma definição mais geral que isso, né? Porque para ser limitado você precisa de métrica, né? Então a gente vai dar um contexto que a gente não está preocupado com a métrica, mas simplesmente o espaço topológico. Então, o que ele precisa satisfazer para que seja um espaço compacto? E que a definição que a gente vê no RN seja equivalente a essa, né? Então, vamos lá. Vamos começar com as definições, né? Primeiro, a gente precisa saber o que é uma cobertura, né, para um espaço. Então, deixa eu voltar aqui para o giz branco. Então, definição. A gente tem X, né, o nosso espaço topológico de partida, tá certo? Dizemos que, vou colocar esse A bonito aqui, é uma cobertura ou recobrimento para o X, se acontecer o quê, né? Se a união de todos os elementos desse conjunto aí bonitão for igual ao X. Então, você pode imaginar mesmo que ele está cobrindo, né, todo o X, né? Como se o X fosse algo assim. E aí você tem as suas coberturinhas, né? Sei lá. Não precisa ser bolinhas, né? Pode ser outras coisas bem loucas também, né? Mas você tem algo que cobre o espaço todo, né? Tá certo? Então, beleza. Bom, e aí, neste caso, chamamos a cobertura aberta. Se acontecer o que? Adivinhe. Se os elementos dele forem conjuntos abertos. Então, cobertura aberta. Se os elementos... Ficou estranho esse N, né? Se os elementos de A são abertos. Muito bem. Então, com isso, a gente tem tudo que a gente precisa para definir o que é um espaço ser compacto. Que compacidade é uma definição em termos de cobertura. Então, definição. Dizemos que um espaço topológico é um espaço compacto se acontecer o que, gente? Se para cada cobertura A de X existe uma subcobertura
aberta, para cada cobertura, desculpa, que eu esqueci, né? Para cada cobertura aberta, tá certo? Existe uma subcobertura aberta, ok? Então, para cada cobertura aberta, existe uma subcobertura aberta, que eu vou chamar de a linha. E o que significa ser uma subcobertura aberta? Significa que é um subconjunto, né, da cobertura original, tal que a união também, né, dos elementos desse cara que eu estou chamando aqui de subcobertura cobre o espaço todo, né? Mas o que tem de mais essa subcobertura? Ela é finita. Então, um espaço é dito ser compacto se acontecer o quê? Se para cada cobertura que você der para o seu espaço, você consegue extrair uma subcobertura finita. Beleza? Então, por exemplo, se eu der essa cobertura loucona aqui, se eu conseguisse extrair uma subcobertura aqui que é finita, né, que cobre o espaço, tipo, isso aqui é uma cobertura, vamos supor que a subcobertura seria, sei lá, essa daqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse cara aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Tipo, olha, beleza, então temos que eu extrair isso aqui, esse 6 aqui é uma subcobertura da minha cobertura original, né? E é finito porque tem 6 elementos, né? Então, isso é um espaço compacto. Beleza? Então, essa definição em termos de cobertura. Muito bem, então, primeira observação que a gente vê, né, é que, de exemplo de espaço compacto, é espaços finitos, né? Então, qualquer espaço finito é compacto. Ah, e como é que a gente mostra isso? Bom, você pega uma cobertura qualquer, sabe? Dá uma cobertura, fixa uma cobertura. Aí você vai olhar os abertos dessa cobertura que cobre cada um dos pontinhos. E aí você separa esses abertos. Então, pronto, você tem uma subcobertura finita. Subcobertura aberta, tá? Ok, agora a gente vai apresentar um método, um jeito, né, da gente mostrar que espaços são compactos, que vai ajudar muito a gente em alguns resultados futuros. Que para isso a gente precisa definir o conceito de subbase. A gente já sabe que é a base para um espaço topológico, né? Que é uma coleção de abertos supostamente menor, né, que a topologia, que ela gera, né, a topologia. Subbase, meio que você pode imaginar que é uma coleção menor ainda que a base, né, que você exige menos dela, né. Então, pode ser que fique mais claro agora com essa definição. Então, seja x tal um espaço topológico, tá certo? Então, dizemos que esse B aqui, bonitão, é uma subbase. Aí aquela dúvida, né? Será que tem hífen agora? Será que não tem? Meu Deus. É uma subbase para x. Se acontecer o quê, né? Se a gente fechar esse conjunto B por uniões finitas, isso se torna uma base. Beleza? Então, subbase é o que? É um conjunto que quando você fecha por uniões finitas, né, quando você toma o conjunto de todas as... Desculpa,
interseções finitas. Quando você pega o conjunto de todas as interseções finitas, você tem uma base para o seu espaço topológico. Beleza? Agora a gente vai ver um resultado que é conhecido como o lema de Alexander, que ele dá um critério em termos de subbase para a gente verificar se um espaço é compacto ou não. Tá? Que é um critério, que facilita bastante. Então, bora lá, né? Lema de Alexander. Lema da subbase de Alexander. Então, esse lema, ele diz o quê, né? Se a gente tem um espaço topológico, e o B bonitão aqui é uma subbase para X, se toda cobertura para X feita por elementos de B admite subcobertura finita, então X é compacto. Então, o lema da subbase de Alexander, ele fala o que? Olha, basta a gente verificar, né, para coberturas de abertos subbásicos, né, que exigir bem menos, né, um resultado bem mais forte. Bom, então, vamos lá, né. Então, aqui ele fala o quê? Você tem um espaço topológico e B, uma subbase, né. E aí fala que se toda cobertura feita por elementos de B admite subcobertura finita, então o X é compacto. Então você não precisa testar para todas as coberturas possíveis, basta somente testar para coberturas feitas por elementos de subbase. Tá? Não precisa ser uma cobertura tipo da topologia e tal. Não, se você pegar elementos ali da subbase, né, que pode ser que nem sejam abertos a princípio, sabe, já funciona. Dá também para mostrar que se você pega coberturas de abertos básicos, também vale o resultado. Eu acho que deve ser até um exercício que esse não é difícil de mostrar, sabe? Que é meio que é só você encaixar mesmo a definição de base. Agora esse aqui já dá um certo mais de trabalho, porque esse aqui porque subbase exige muito pouco, né? O cara não precisa nem ser aberto para ser subbase. Tipo, basta que você pode pegar elementos que, beleza, a interseção finita dá um aberto, né? Mas ele sozinho pode ser que nem dê. E você pode considerar coberturas desses caras e testar. Olha só que beleza. Então, em certos contextos, pode ser que seja bem mais interessante, né? A gente vai ver já uma aplicação disso para mostrar que o intervalo 0,1 na reta é compacto usando o lema de Alexander, né? Que, tipo, a demonstração ela sai bem curta, assim. Então, beleza. O que a gente precisa fazer, né? Então, essa demonstração a gente vai fazer ela por absurdo. Então, a gente vai fazer o seguinte, suponha que não vale o que a gente quer provar, né? Suponha que X não é compacto.
certo? Então, por absurdo, né? Então, beleza. Aí agora a gente vai fazer algumas considerações. Então, vem comigo. Considere com C a família de todas as coberturas abertas para X que não possuam subcobertura finita. Então, beleza, esse C pra gente, ele é um conjunto de coberturas, tá? Ele é uma coleção de coberturas, onde cada uma dessas coberturas que faz parte dessa família não possui subcobertura finita, beleza? Então, guarda essa informação. Vamos para a próxima lousinha. Beleza, e note o seguinte, ó, note que se eu vou pegar esse subconjunto aqui S de C, deixa eu fazer um S mais estiloso aqui, olha só, esse S aqui bem doidão. Eu peguei essa subcobertura de C, tá certo? Se esse S é uma cadeia, meu Deus do céu, o que significa isso? Uma cadeia significa que todos os elementos eles são comparáveis, no caso, pela inclusão, né? Então, vamos fazer uma colinha aqui do lado, ó. Então, será que vai caber? Eu acho que vai caber. Então, C é cadeia. Se para quaisquer A e B elementos de C, no caso aqui é inclusão, né? Tipo, ou A está contido em B, ou B está contido em A, né? Então, quaisquer dois elementos, né, eles vão ser comparáveis, né? Então, é uma ordem total, assim, né? Tá certo? Então, beleza. Então, note que se S... vamos colocar o S aqui. É porque eu coloquei C porque é C de cadeia, né? Não, mas a gente está lidando com S, né? Então, vamos deixar o S aqui mesmo. Então, beleza, ó. Então, repetindo. S é cadeia. Se para quaisquer dois elementos de S... eles são comparáveis, nesse contexto aqui, com relação à inclusão, tá certo? Mas cadeias você define em geral para qualquer ordem, né? Porque você precisa de mecanismos para comparar, né, dois elementos, né? E aí a ordem é esse mecanismo. Então, beleza. Então, note que se S é uma cadeia em C, então, quando você pega a união dos seus elementos... isso aqui vai estar contido... Desculpa, isso aqui vai ser um elemento de C. Então, o que está acontecendo aqui? Ó? Se S é uma cadeia, então quando você pega a união de todos eles, isso ainda vai ser uma cobertura que vai estar em C, que não admite subcobertura finita, tá certo? Aí, se não me engano, é um dos primeiros alongamentos aí da seção aí, né? Aí fica como exercício, tá bom? Mas é só verificar, né? Porque como você tem que todo mundo está contido, né? Então, aí é só você verificar mesmo, né? Se for por absurdo e tal. E que não tem muito erro. Beleza, mas por que eu estou fazendo esse tipo de coisa?
porque a gente meio que quer usar um argumento de maximalidade para tentar concluir a demonstração aí do lema de Alexander, né? E para isso a gente vai tentar colocando todos esses elementos nas hipóteses do lema de Zorn, que só para refrescar a memória aí, e para quem não conhece o lema de Zorn, vamos botar até em azul clarinho aqui. O lema de Zorn aí é um dos pilares da teoria dos conjuntos, né? Que diz o seguinte, ó. Eu tenho aqui um conjunto, né, ordenado, tá? Não vazio e ordenado. Beleza? Se toda cadeia possui um limitante superior, que é a cota, né? Para quem já está acostumado com argumentos de supremo, né? Que aí já é bem comum essa definição de limitante superior, né? Que aqui também é a mesma, sabe? É só adequar mesmo ao contexto da ordem que a gente está trabalhando aqui. Então, beleza. Se toda cadeia possui um limitante superior, então P possui um elemento maximal. Então, P possui um elemento maximal. Ok, então vamos pensar alguns termos aqui, ó. Muito bem, então no nosso contexto, a gente vai estar olhando o P como sendo o conjunto, esse conjunto aqui, né, que é o conjunto das coberturas para X que não admite subcobertura finita, e a ordem é a ordem da inclusão, né, então uma cobertura está dentro da outra no sentido mesmo de ter elementos da cobertura, né, de abertos, né, tipo, uma cobertura maior vai conter a outra se a de cima tem, se os abertos do de baixo estão no de cima, né, para você poder incluir. Beleza? Então, tudo bem. Aqui você tem o seu espaço topológico aí, tal, bonitão. Beleza? Não vazio. Se toda cadeia possui um limitante superior, o que significa isso? É o lance da cota mesmo, né? Tipo, tem um elemento, né, que todos, tipo, essa cadeia possui um elemento em que todos os elementos da cadeia são menores, né, tipo, por essa ordem aqui, né, menores ou iguais, né. Então, no caso, quando você pega a união, por exemplo, dos elementos da cadeia e mostra que esse cara aqui tá em C, então, meio que, se isso aqui é a união de todos os elementos da cadeia, então todos os elementos da cadeia vão estar contidos nessa união. Então, esse cara é o nosso elemento superior, tá? Beleza, então cumprindo esses pré-requisitos, o que vai acontecer? Então, no nosso caso aqui, em C, vai possuir um elemento maximal, ou seja, vai existir uma cobertura em C que é maximal. O que significa ser maximal? Significa que, olha só, então vai existir um C que é maximal, que significa o quê, né? Que não, isto é, não existe um, sei lá, D pertencente à cobertura aqui, né, do C, tal que o C está contido, ficou ruim, né, tipo, C, ó, esse aqui é o C, beleza, está contido, vou dar uma espichada aqui no contido, em D. Então, ele é maximal nesse sentido, que não existe elemento
que não existe cobertura que contém ele é maximal nesse sentido. Porque, tipo, e outra coisa também, né? Nada impede que existam mais elementos maximais, né? Se você pegar algo, por exemplo, que tem esse tipo de ordem, que é algo que bifurca aqui, nessas duas cadeias aqui, vamos supor, né? Então, nessa configuração aqui, supondo que todo mundo que está acima é maior do que está abaixo, você tem aqui dois elementos maximais, né? Então, beleza, existe o elemento maximal pelo lema de Zorn. Ok, agora a gente vai, depois dessa digressão aí, vamos voltar. Ok, então, escrevendo aqui, né? Desta forma. Só para registrar o que a gente fez, né? Pelo lema de Zorn. Podemos tomar C aqui maximal. Beleza, o que isso dá pra gente de bacana, né? Então, é pelo seguinte, ó. Por hipótese, vamos pegar agora C inter subbase. Tá, o que eu estou fazendo agora? Ó, o que significa isso? Significa que eu estou olhando essa cobertura em termos de elementos da subbase. Que isso aqui você pode imaginar que é o seguinte, ó. Deixa eu colocar assim, ó, um C' inter B, aqui é para todo B na subbase e para todo C' em C. Ficou meio ruim, né, gente? Porque eu estou usando o C para cobertura e o C' como elemento, mas enfim, né? Acho que deu para entender, né? Então, o que está acontecendo aqui? Se eu escrever esse tipo de coisa aqui, isso aqui também vai ser uma cobertura, tá? Só que agora tomando essa cobertura em termos de abertos da subbase, em termos de elementos da subbase, tá? E aí o que vai acontecer? Não vai deixar de ser cobertura, né? Mas, como eu estou tomando ele em elementos da subbase, por hipótese, olha só, vamos voltar aqui, ó. Toda cobertura para X feita por elementos da subbase admite subcobertura finita. Então, por hipótese, isso aqui admite subcobertura finita. Tudo bem? Então, se ele admite subcobertura finita, o que acontece? Acontece que o C inter... esse negócio não pode ser cobertura. Tá? Por quê? Porque o C, eu peguei ele de maneira que ele é um cara, é uma cobertura que não admite subcobertura finita. Mas, por outro lado, se eu fazer a interseção, se eu tomar ele em termos de aberto de elementos da subbase, ele passa a ter subcobertura finita, então não vai ser cobertura. Porque se for cobertura, contraria a própria definição do C. Logo, C inter B não é cobertura. Para X. Para X todo.
Bom, se ele não é cobertura para o espaço todo, significa o quê? Que existe pelo menos um ponto do espaço que não é coberto, né? Ou seja, que existe um ponto que nenhum aberto, né, dessa cobertura, nenhum elemento dessa cobertura cobre ele. Tá certo? Então vamos escrever isso aí. Será que cabe aqui? Cabe. Então, logo, vou colocar então, existe x pertencente a x, tal que, olha só, vou escrever o que eu acabei de falar, ó, x não pertence a b para todo b dentro dessa intersecção. Beleza? Então vamos lá, ó. Só que separadamente o C é cobertura, sem eu estar olhando ele interceptado com a subbase. Então, separadamente vai existir um elemento em C que cobre esse X. Como C é cobertura, existe um A pertencente a C, tal que x pertence a A. Certo. E agora vamos usar o fato do B ser subbase, né? Então, e como B é subbase, o que vai acontecer? Vamos continuar na próxima luzinha. Como B é subbase, existem, vou chamar aqui de B1 até Bn, elementos aqui do nosso B. Opa! Eita! Vamos voltar aqui para o lugar. Tal que vai acontecer isso aqui, ó. Eu vou escrever e já explico o que é, tá bom? Ó, B1, aí eu vou pegar a interseção de todos eles, contidos em A. Vamos lá, gente, ó. Tipo, imagina que esse cara aqui é algo da base, certo? Lembra que quando a gente tem uma base para um espaço topológico, existe para cada aberto, né, dado um ponto para cada aberto que contém esse ponto, existe um aberto da base, né, existe um elemento da base que faz esse sanduíche, esse encaixe. Só que, como esse B é subbase, então eu sei que existem interseções finitas, né, que dá o aberto básico, né, porque as interseções finitas formam uma base. Por isso que eu posso escrever isso aqui dessa maneira. Tudo bem? É só isso. Já está acabando. Então vamos lá. Continuando aqui, né? Então, beleza, então a gente tem o seguinte, ó. Como o X não é coberto por isso aqui, ó. Então o que está acontecendo? B1 até Bn está cobrindo X, né? Então B1 até Bn não está aqui dentro. Não é elemento dessa interseção. Logo, BI não pertence a ser o B bonitão para ir variando de 1 até N. Beleza? Então, agora a gente vai usar um argumento de maximalidade, ó. Pela maximalidade
maximalidade de C para cada I, novamente, né, variando de 1 até N, temos que C inter BI, desculpa, C unido com BI, admite subcobertura finita. Por que eu posso escrever isso? Aqui que é o argumento de maximalidade, né? Como o C ele é maximal, né, com relação à propriedade de ser uma cobertura que não admite subcobertura finita, então qualquer cobertura que contenha essa C, né, que seja maior nesse sentido, ela não vai satisfazer essa propriedade. Tá certo? Por quê? Porque o C ele é maximal com relação a não admitir subcobertura finita. Então, esse cara aqui, ele contém a cobertura C, né? Porque eu estou incluindo esse cara aqui, né? Então, esse aqui admite subcobertura finita. Para cada N, né? Beleza? Bom, então vamos dar nome para cada uma dessas subcoberturas, né? Então, digamos que, sei lá, C1 unido com, vou colocar assim, ó, CI unido com BI, onde C é finito. Certo? Então, para cada I, né, de 1 até N, né, eu vou ter que isso aqui é uma cobertura, é uma subcobertura disso finita, tá certo? Então, vamos mostrar o que é o absurdo, né? Vamos mostrar que A unido com C1 até Cn é uma subcobertura finita de C, né? Que é o absurdo, porque o C, por definição, né? Tipo, ele não admite subcobertura finita. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, né? Se vamos pegar um y aqui em x, né? Então, se o y pertence a A, não tem o que mostrar, né? Aí acabou. Beleza? Agora, se o y não está em A, o que acontece? Então, existe um J de 1 até N, né? Tal que o Y ele não pertence a BJ. Tá? O que está acontecendo aqui? Ó? Porque a interseção aqui dos BIs, né? Elas estão dentro aqui do A, né? Então, tipo, se o Y não está dentro do A, então ele não vai estar dentro de algum BJ aqui que faz parte do negócio aqui, tá? Por quê? Porque se ele estiver dentro de todos os BIs aqui, né, então ele vai estar dentro do A. Então existe pelo menos um BJ que ele não está lá dentro, tá? Aí agora acabou, né? Como BJ
escrever ao contrário, né? Como C unido com BJ é uma cobertura, então existe, ó, ele não está dentro do BJ, né? Então existe um, sei lá, selinho dentro de C, tal que Y pertence a C', né? Ou seja, a gente mostrou que, desculpa, aqui é J, tá? Aqui é J e beleza, é isso, né? Porque é aqui, né? Então, com isso, a gente tem a nossa contradição, né? Porque a gente pegou aqui um Y que ele... Se ele está em A, né, acabou, né? Porque o A é um elemento da cobertura C. Se ele não tiver, existe, né, um BJ aqui que ele não vai estar lá dentro. Como ele não está lá dentro, todas as coberturas se dão nesse termo aqui, né, de cobertura CJ unido com esse cara e o Y não está aqui, então ele só pode estar em algum elemento daqui. Que é isso que a gente acabou de mostrar. E aí acabou, gente. Aí é bem legal porque a gente vai conseguir uns resultados bem práticos usando isso. Então, bora lá. Proposição. O intervalo 0,1 com a topologia usual é compacto. Beleza? Como é que a gente faz isso usando todo esse negócio aí que deu um certo trabalho para a gente mostrar, né? Da seguinte maneira, ó. Então, note que se a gente pegar essa coleção aqui, formado por esses intervalos semi-abertos, o B eu estou pegando aqui, deixa eu só dar uma empurrada aqui, então pegando aqui dentro, unido com eu acho que está errado aqui o que eu escrevi. Deixa eu só dar uma consertada aqui. Tá, é A1, que é não é zero, aqui é um Azinho. Azinho 1, tá bom? Com A dentro aqui do 0,1. Beleza? Então, isso aqui é uma subbase. Para intervalo 0,1. Tá certo? Muito bem. Porque se você notar, ó, se você pegar interseções finitas, né, de elementos que tem essa cara com essa cara aqui, vai dar os intervalos abertos ali dentro do intervalo fechado 0,1, né? E coisas assim são abertos dentro do intervalo 0,1. Tá? E coisas assim também. Tá? Já que eu estou olhando com a topologia usual, né? Induzida pela reta. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos pegar uma cobertura, né? Então, seja
uma cobertura dado em termos da subbase, né? E seja beta igual ao sup de B pertencente ao intervalo 0, 1, tal que esse cara aqui ele pertence a C. Tá? Então, beleza. A gente está tomando os elementos da cobertura em termos da subbase, né? Então, eles meio que têm essa cara ou essa cara, né? E aí, tudo bem, né? Eu posso pegar o sup, tá? Tô pegando o sup aqui desse conjunto que ele é não vazio ilimitado, né? Então, existe o sup. E esse sup, note que ele não é coberto. Note que esse beta aí, ele não é coberto por termos da forma assim, ó, 0b, tá? Porque eu tô pegando tá bom? Porque ele tá sempre aberto aqui no B, né? Beleza? Deixa eu só dar uma checada aqui. Tá bom? Porque mesmo na pior das hipóteses, né? Tipo, o B aqui, ele pode ser aberto aqui no 1, né? Tipo, então... Você tem que... Esse beta aqui, ele não é coberto, né? Por nenhum desses caras dessa forma. Aí o que acontece? Vai sobrar para ter alguém que tem essa forma cobrir ele. Certo? Assim. Existe a tal que a 1 pertence a C e o beta ele vai estar dentro desse carinha aí. Tá? Então o que a gente faz? Agora a gente pega um B, seja B pertencente ao intervalo 0, 1, tal que o B ele seja menor que o A, né? Maior que o A e menor que o beta, tá certo? Porque como esse cara aqui cobre o beta, né? Então o A ele tá à esquerda, né? Do beta, né? Então existe um carinha no meio. Então existe um carinha no meio, tal que esse camarada aqui ele pertence a isso aqui. E isso aqui existe, né? Porque existe um cara no meio entre A e B, tal que essa cobertura, tal que esse elemento está aqui dentro, porque o beta ele é supremo, né? Então existe um cara aqui que chega próximo dele, mas não é ele, né? Já que ele é o supremo desse final aqui, né? Dessa parte aberta aqui desse intervalinho, né? Ele é supremo desses termos aqui. Beleza? Então o que acontece? Aí acabou, né? Aí note que quando você pega a união, né, desse cara aqui com esse cara aqui, aí isso aqui dá exatamente o intervalo 0, 1. Aí beleza. Aí com isso a gente tem que
Usando o lema de Alexander, né, o lema da subbase de Alexander, a gente conseguiu mostrar, né, até, sabe, sem alongar muito, né, que o intervalo 0,1 fechado na topologia usual, ele é compacto, né. E aí você pode repetir o mesmo argumento para qualquer intervalo fechado, né, da reta. Só que o mesmo não acontece com a reta, né. A reta, ela não é compacta. E a gente pode ver sem muito problema, né? Só observando isso aqui, ó. Um exemplo. Com a topologia usual, R não é compacto. Bom, para ser compacto, toda cobertura tem que admitir uma subcobertura finita, tudo bem? Então, para não ser compacto, basta eu exibir somente uma cobertura que não dá para extrair uma subcobertura finita. Então é só você observar essa cobertura aqui, ó. Basta você tomar a cobertura, essa aqui, ó, que já dá ruim. Que não tem como, né, você extrair uma subcobertura finita dessa cobertura que ainda cubra a reta toda. Beleza? Maravilha! Vamos ver agora alguns resultados, né, envolvendo espaços compactos, né, e até alguns critérios aí que pode ser até mais fácil que verificar a própria definição, né. Então vamos começar com agora, que é o seguinte. Vou começar mais do campo aqui. Então, proposição. Se eu tenho X, um espaço compacto, espaço topológico compacto, beleza? E eu tenho um subconjunto, ou subespaço fechado, então o F ele é compacto. Beleza, e como é que a gente mostra isso? Da seguinte maneira. Então, a gente vai dar uma cobertura aí pro F, né? E tentar extrair uma subcobertura finita. Então, basicamente é isso, né? Então, aplicar a definição. Então, seja A, uma cobertura aberta para F, cobertura aberta para F, beleza? E vamos fazer o seguinte, né? Para cada elemento dessa cobertura, seja a estrela, o elemento um aberto, né, de x, né, do maior, tal que o A seja igual a estrela interceptado com F, né, porque eu estou olhando essa cobertura na topologia do subespaço do F. Tá certo? Muito bem, então agora vamos fazer o seguinte, considere a estrela, esse conjunto aqui, ó, o conjunto dado pelos azinhos estrelas com A em A, esse A bonitão aqui, tá certo? Então o que está acontecendo aqui? Você tem o seu espaço, né? Total, sei lá, você pode fazer um desenho aqui do X, tá beleza? Então esse aqui é o nosso espaço X, aí você tem o seu F aqui dentro, tá beleza?
E aí você está cobrindo ele, né, com os elementos, né, do X. Tá? Aí os estrelinhas são os elementos restritos a F, né? Então você está olhando só os restritos aqui, tá beleza? Só que o que a gente tem de interessante, né? Esses grandões aqui são os A estrelas, né? Porque os anormais mesmo, né? Esses anormais, ficou estranho, né? Os azinhos aqui mesmo, eles são os abertos do grande, né, interceptado com F. Então o que acontece? Se você considerar... O desenho já dá uma dica muito grande, né? Que se você considerar isso aqui, olha só, unido com o complementar de F, que esse cara aqui por sinal é um conjunto aberto, isso aqui é uma cobertura para X. Tudo bem? Por quê? Porque os A estrelas são esses azulzinhos aqui, e o que falta para cobrir o... E se eu pegar o complementar do F, aí beleza, eu tenho tudo que eu preciso para cobrir o meu espaço X. Aí como o X é compacto, então existe uma subcobertura finita dessa cobertura total aqui. Beleza? Então, como o X é compacto, deixa eu ver como é que chamou aqui. Então, essa cobertura total aqui admite uma subcobertura finita B. Tá certo? E aí o que acontece? Se você pegar essa subcobertura finita B e tirar... Então o que está acontecendo? Eu tenho essa subcobertura finita, né? Beleza. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou... Deixa eu dar um nome legal, vou chamar de B', como sendo essa subcobertura finita menos o complementar. Então o que eu estou fazendo? Eu só estou pegando essa cobertura aqui e tirando o complementar, porque o complementar ele vai estar na subcobertura finita, né? Porque o complementar que cobre, né, todo o restante aqui do X. Então beleza, só que esses abertos aqui são da forma estrelinha, né? Então para ser os abertos mesmo que a gente quer, da subcobertura, para ser uma subcobertura finita disso aqui, a gente tem que pegar cada elemento dessa cobertura e interceptar por F, né? Porque eu apliquei a definição de compacto, né, para esses abertos maiores. Então, sei lá, vou chamar de A', que até aqui combinou, né? Porque o A' pra gente vai ser o seguinte, né? Então eu vou chamar de A' como sendo os elementos ali interceptado com F. Certo? Então essa aqui é a nossa subcobertura finita, né, desejada. Muito bem. Vamos lá. Beleza. Agora a gente vai fazer um lema que vai ser bem útil para mostrar que compactos em Hausdorff também é fechado. Beleza, então bora lá. O legal é que esses resultados para compacidade que a gente vai fazer agora aqui, né, dá para ter uma ideia fazendo essas bolinhas, né, esses desenhos. Então beleza, então aqui a gente
faz o quadradinho da satisfação, né? Que só faltava isso. E bora lá, vamos pro lema. Então, leminha, eu tenho um espaço topológico, Hausdorff, beleza? Eu tenho, então, seja x em x e um compacto contido em x, K de compacto, tal que o x não pertence a esse compacto. Então, existem A e B abertos tais que x pertence a A, K está contido em B, e, ou seja, o que está querendo dizer é que se você está no espaço de Hausdorff, você separa pontos de compacto. É bem parecido com regularidade, né? Então vamos lá. Como é que a gente mostra isso? É uma construção bem bonitinha, pra falar a verdade, porque olha só, para cada elemento do compacto, seja... Deixa eu só ver como é que eu chamei aqui, como é que é chamado, AY, sejam AY e BY abertos. Tais que, o que vai acontecer? A gente sabe que é Hausdorff, né? Então, para cada y, o que está acontecendo? Estou pegando cada y dentro do K, né? Então, acho que desenhos nunca vão ser demais aqui, ó. Então, vamos lá. Eu vou deixar um x aqui e vou deixar o meu compacto K aqui bonitão. Vou deixar o K aqui embaixo. Então, beleza. O que está acontecendo? Aí, como o espaço é Hausdorff, então vai existir, né, dois abertos, que eu vou chamar de AY e esse aqui de BY, né, que separam os dois pontos. Só que eu vou fazer isso para todos os pontos do compacto, tá certo? Então, abertos, tais que x pertence a y e y pertence a by, tais que a interseção deles é vazia. Muito bem. Beleza, só que aí, como a gente tem que... Então você tem o quê? Como você está pegando para cada y um aberto que contém esse ponto y, então, se você juntar todos esses by, você vai ter uma cobertura para o K. Então, logo, by com y em K é uma cobertura aberta, né? E como o K é compacto, o que vai acontecer, né? Vai existir, posso colocar assim, ó, existem y1 até yn em K, tal que o K ele vai estar contido na união desses BIs aí, tá beleza?
Ok, deixa eu só corrigir aqui, né? Que aqui é yi. Beleza. Então agora vamos fazer o seguinte, ó. Tome A como sendo a interseção de I até N dos A, Y, I e o B como sendo a união de 1 até N dos B, Y, I. Tá certo? Então, beleza. Aqui a gente tomou união finita, né, de abertos, então A é aberto. Desculpa, interseção finita de abertos é aberto. E uniões quaisquer de abertos e abertos. Então, com isso a gente vê que A e B são abertos. Beleza, o que mais a gente tem? Bom, como o X está em todos os AIs, os AYIs, então o X está em A. E como essa coleção aqui é cobertura, né? É finita, mas não importa. O K está contido em B. Então a única coisa que falta para a gente verificar é que a interseção de A com B é vazia. E a gente pegou o A sendo a interseção desses caras aqui não é à toa. Por quê? Porque é o seguinte, suponha que tem um elemento aqui que está nos dois. E aí vamos ver o que acontece. Então, suponha que A inter B é vazio, então existe um elementinho que está ali, né? Tá certo? Isso significa o quê? Que existe um, sei lá, Y... Existe um Y pertencente a K, tal que, olha só, o Z ele vai estar em AY inter BY. Nossa, deu certinho, né? Por quê? Ó, porque o que importa é o seguinte, ó, como o B é união, então vai existir um Y que ele vai estar em algum desses BYs da união, tá certo? Mas, quando a gente olha para A, ele vai estar em todos os AYIs, né? Então, coloca aqui, né? Existe um YI, né? Então, como ele vai estar em todos, né, os AYIs, né? Então, em particular, ele vai estar no mesmo desse aqui, né? E com isso a gente mostrou que ele está aqui dentro e que esses dois abertos, a interseção deles é não vazio, que é um absurdo. Porque a gente tomou cada um deles, né, com os mesmos índices, de maneira que a interseção dá vazia por Hausdorff. Então, aqui contradição. Beleza? Então a gente tem o nosso leminha aí. Ok, bora pro próximo. Então o próximo diz o quê? Ó? Diz o seguinte, que você tem X tal espaço topológico e Hausdorff. E F compacto F contido em X compacto tá certo? Então F é fechado. Então compactos dentro de espaços Hausdorff são fechados. Beleza? E aí, como é que a gente faz isso? Bom, basta a gente mostrar que quando a gente pega um ponto no complementar, né, desse espaço F, tem um aberto que está inteiramente contido no complementar, beleza? Então, vamos fazer isso, né? Seja X um elemento que não está em F
Olha, e pelo lema anterior, o que a gente fez? Bom, a gente mostrou que vai existir dois abertos, né, que separam, né? Então, voltando para cá, aí a gente tem o seguinte, né, logo existe um azinho aberto, né, tal que x pertence a A e esse A ele está contido no complementar do F, né? Então com isso você mostrou que o complementar do F é aberto, né? Então o F vai ser fechado. Beleza? Com isso a gente tem uma equivalência bem bacana, corolário, para espaços de Hausdorff, né? Que você vai ter que, em espaço de Hausdorff, um compacto e fechado se confundem, né? Então, fechado é compacto sem somente ser compacto é fechado, né? Porque a gente já tinha uma implicação, né, que valia sempre, né, que fechado é compacto, né? E deixa eu ver se eu não estou falando besteira. Perdão, eu falei besteira. Se você tem que o espaço todo é compacto, fechado é compacto. Agora, se você tem que o espaço todo, além de ser compacto, for Hausdorff, então você tem equivalência. Então, sejam... o espaço todo tem que ser compacto antes. Compacto e Hausdorff. O que mais, né? E F contido em X. Um conjunto. Beleza. Então, temos o seguinte, né? Que F é fechado. C e somente C. F é compacto. Olha aí. Muito bom, né? Beleza, vamos próximo. Então aqui é o seguinte. Vamos ver que na verdade espaço compacto separam compactos disjuntos também. Então, vamos ver a seguinte proposição. Ok, a gente tem x tal aqui um espaço compacto de Hausdorff. O que a gente fez até agora é separar ponto de compacto, né? Agora a gente vai dar um jeito de separar compacto disjunto. E sejam F e G subconjuntos de X, né? Compactos disjuntos. Beleza. Então, existem A e B abertos, tais que o F está contido em A e o G está contido em B. Vai ser muito parecido com o que a gente fez para o lema lá. Na verdade, vai ser praticamente, quase igual praticamente, sabe?
É só a gente fazer alguns ajustes só e tá tudo certo. Tá, beleza. Então, demonstração. Bom, então aqui vamos fazer mais um desenho para a gente tentar entender qual que é a ideia aqui da demonstração, né? Então, aqui é o seguinte, né? Você tem esses dois compactos, né? F e G, beleza? E aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar o lema passado, né? O lema anterior. Que o lema anterior, ele diz o quê? Que se eu pegar um pontinho... Vou fazer o seguinte, ó, vou pegar aqui um pontinho Y aqui, em G. Então, o lema que a gente acabou de fazer agora há pouco, ele diz que vai existir um aberto, desculpa, dois abertos, né? Que contém, que separa o compacto, né, do ponto. Então, é isso que eu vou fazer, eu vou pegar aqui, e eu vou chamar esse cara de AY. Esse cara aqui vai ser meu AY, e esse cara aqui vai ser o meu BY. Aí o que eu vou fazer? Para cada ponto de G, eu vou pegar um aberto que contém o F, o compacto, né, e que separa o pontinho, né? Então, se eu pegar um outro pontinho aqui, sei lá, um K, então, novamente, eu vou pegar aqui vou pegar aqui um outro aberto, que eu vou chamar de AK, tá? E esse aqui vai ser o BK. Beleza? Aí a ideia é essa. Muito bem, então, vamos seguir, né? Então, pelo lema anterior... para cada y em G, existem abertos AY e BY disjuntos, tais que o F está contido, acho que já cabe ali, né? O F está contido em AY e o Y, ele é um elemento de BY, beleza? Aí o que a gente faz agora? Bom, novamente a gente vai usar agora a compacidade do G, né? Então, como o G é compacto, então existem y1 até yn elementos de G, vou escrever K aqui, elementos de G, tais que o G, né, ele está contido na união desses carinhas aí, tá certo? Então, a gente toma A e B da mesma maneira que foi anteriormente, né, que vai dar certo. Tome A como sendo, no caso eu vou tomar a interseção, né, de todos os abertos aqui, né, que contém o F. Então, a gente vai aqui de 1 até N, a YI, e o B como sendo a união, né, dos B YIs. Então, aqui como sendo a união dos B YIs. Então, novamente, o que a gente tem, né? A gente tem que A e B são abertos. O F está contido em A. O G está contido em B. E a interseção deles é vazia, usando o mesmo argumento do lema anterior. Suponha que não, aí você vai ter um ponto que vai dar a mesma coisa. Beleza? Então,
Com isso a gente tem uma consequência que é o seguinte, né? Que se a gente tem um espaço compacto Hausdorff, ele é normal. Olha aí por quê? Porque a gente separa. Por quê? Porque fechados são compactos, né? E como a gente consegue separar compacto e fechado é a mesma coisa nesses espaços, então você separa fechados também. Então temos rapidão aí o nosso lema. Desculpa, o nosso corolário. Ou proposição, né? A gente pode chamar de proposição também. Por que não? Então, todo espaço compacto Hausdorff é normal. Beleza? Que basta só aplicar a proposição anterior. Tá certo? Aí já sai. Agora a gente vai ver que a compacidade ela é preservada por funções contínuas, né? Então, se você tem uma função contínua de um espaço x e um espaço y, se x é compacto, y vai ser compacto também. Então, bora lá. Então, proposição. Então, temos aqui dois espaços topológicos. Belezeira. Com x compacto. E a gente tem uma F contínua e sobrejetora. Importante. Então, Y é compacto. Como é que a gente mostra isso? A gente pega uma cobertura aberta qualquer para Y, aí faz aquela parada de jogar para cá, usar o fato de X ser compacto e devolver. E é isso aí que a gente vai fazer. Então, demonstração seja... Então, vamos começar dando uma cobertura aberta para Y. A de aberta. Seja A uma cobertura aberta para Y. Então, beleza. Então, agora a gente vai pegar esse outro camarada aqui, ó. Seja, vou chamar de B, as pré-imagens de cada elemento da nossa cobertura original. Tá certo? Então, o que a gente tem? A gente tem que esse B ele vai ser cobertura para o X. Então, B é cobertura aberta, né? Porque a função é contínua, então cada um desses elementos são abertos. Aberta para X. Beleza? Então, beleza. Como esse B é cobertura aberta em X, então, e o X é compacto, né? Então, existe B' contido em B, subcobertura finita. Tá certo? Subcobertura finita. Subcobertura finita para X, né? Tá, aí o que a gente vai fazer agora?
Agora a gente faz o seguinte, ó. Para cada B, para cada elemento da subcobertura, tome AB, que está lá em Y, né, que é um elemento do A, tal que o B é igual a F a menos 1 de AB. Isso. Então, o que está acontecendo? Ó, eu estou pegando os elementos da cobertura A, tá certo? De maneira que... na verdade é o seguinte, gente, ó. Para cada B, eu estou tomando, para cada B dentro da subcobertura finita, eu estou tomando o seu respectivo Azinho aqui dentro, de maneira que isso aqui acontece, tá? Aí é aqui que entra a importância da função ser sobrejetora, porque, tipo, o que acontece? Se ela não fosse sobrejetora, podia ter algum Bzinho aqui que não levaria em ninguém, tá certo? Que não teria imagem lá. Mas como ela é sobrejetora, a gente não tem esse perigo. Então, ok, tá tudo certo. Então, vamos fazer o seguinte agora. Então, temos que, se a gente pegar agora essa coleção aqui, isso aqui é uma subcobertura finita para subcobertura finita de A, né, para Y. De A para Y. Beleza? Por quê? Bom, vamos fazer o seguinte. Pega um elemento em Y qualquer. Tá? Se você pegar esse elemento em Y qualquer, quando você puxa a pré-imagem dele, né, ele vai cair dentro de algum desses Bs aqui, né, porque é cobertura, né? E aí só você pegar o respectivo A aqui que funciona. Beleza? Muito bem. Então, com isso, a gente tem um critério para determinar quando uma função contínua sobrejetora, satisfazendo algumas condições de compacidade, assim, Hausdorff, ela se torna um homeomorfismo. Beleza. Então, vamos lá. Então, mas antes de a gente falar, né, sobre isso, vamos só fazer um corolário antes. Que ele diz o seguinte, que aí meio que a gente separa aqui em duas coisas. Então, se eu tenho dois espaços topológicos, sendo y de Hausdorff, e aí eu tenho f de x em y contínua,
Então, o que acontece? Bom, então, se o F é um subconjunto compacto, de X, então a imagem dele é o quê? É compacta, certo? Mas compacto dentro de Hausdorff é fechado. Tá certo? Então é só consequência direta, né? E aí outra consequência que é a mais surpreendente é o seguinte, que se você tem aqui basicamente as mesmas condições que o corolário anterior, incluindo o fato do x ser compacto, então se eu tenho y sigma espaços de Hausdorff, espaços os dois são de... os dois tem que ser de Hausdorff, senão não funciona. Porque tem que garantir a inversa, né? Então os dois são de Hausdorff. Então, sendo x compacto, e o que mais? E f uma função que sai de x em y, contínua e bijetora. Então, a função é um homeomorfismo, ou seja, a inversa é contínua. E como é que a gente faz isso? Bom, lembra o seguinte, né? Eu mostro como a função é contínua se pré-imagem de aberto é aberto ou se pré-imagem de fechado é fechado. Beleza? Então, se eu mostrar que a imagem direta de fechado é fechado, é como se fosse a pré-imagem da inversa. Aí acabou, né? Então, vamos fazer isso, né? Então, só a gente aplicar tudo que a gente fez até agora, né? Então, seja f aqui fechado, né? Em x. Então, como f é fechado em x e x é Hausdorff, logo f é compacto. A função é contínua, né? Então, isso implica que a imagem direta aqui do f é compacta. Porém, como o y também é Hausdorff, né? E como é a função objetora, né? Então não tem um problema de sobrejetividade, né? Porque eu precisava que a função na proposição anterior fosse sobrejetora, né? Então aí esse problema já está contornado. Então, como f é compacto e y é Hausdorff, então temos que a imagem, né, desse cara aqui é fechada. Então, com isso a gente mostra que, de fato, né, a inversa vai ser contínua. Beleza? Então, bora lá. Vamos ver aqui uma última definição de compactos, né, que é o que é um espaço ser localmente compacto. Então, beleza, né? Vamos para a próxima lousa. Então, definição. Dizemos que o espaço topológico aqui é
localmente compacto, se todo x admite um sistema fundamental de vizinhanças compactas. Tá certo? Então, cada ponto, né, admite um sistema fundamental de vizinhanças, né, que além de ser vizinhança, né, de você poder estar encaixando dentro de aberto essas coisas, ela é compacta também. Então, beleza, né? Então a gente tem o seguinte, ó, para Hausdorff, a gente tem uma propriedade interessante, ó. Então, proposição que se X é um espaço compacto de Hausdorff, espaço compacto de Hausdorff, o que acontece? Então X é localmente compacto. Beleza? E como é que a gente mostra isso? Bom, por tudo que a gente viu até agora, bom, que o X ele é regular. Por quê? Porque compacto Hausdorff é normal, e normal é uma condição bem mais forte que regularidade, né? Que normal é o quê? A gente consegue separar dois fechados disjuntos, né? Agora, é só você considerar o ponto, né? Regular, o ponto como sendo conjunto unitário, né? Vai ser fechado. Então você consegue separar, né? Ponto de um outro fechado. Tá certo? Porque o ponto é fechado, então separar dois fechados, separa o ponto também. Então, beleza, tem que x é regular. E como x é regular, o que acontece? A gente viu que ele admite um sistema fundamental de vizinhanças fechadas. Então, para todo x admite um sistema fundamental de vizinhanças fechadas. E aí, você tem o que? Fechado dentro de um compacto Hausdorff. Então você tem que cada um desses elementos da vizinhança também vai ser um compacto, certo? Logo, vizinhanças compactas. Muito bem. Bom, a gente viu que a reta não era compacta, né? Mas ela vai ser localmente compacta. Por quê? Pois cada intervalo fechado, né, é compacto. E os intervalos fechados formam
sistema fundamental de vizinhança, né? Fechada. Mas é só você checar, né, que cada um desses intervalos fechados aqui vai ser compacto. Aí vai estar nos alongamentos lá do Leandro, né? Mas é só você repetir a mesma demonstração que a gente fez para o intervalo 0,1, adaptando para A e B, tá? Aí não tem erro. Beleza, e agora para encerrar a nossa conversa, a gente viu que Hausdorff, compacidade, implica em normalidade, né? Então, se a gente tirar compacidade e colocar localmente compacto e Hausdorff, a gente garante a propriedade de completamente regular. E é isso que a gente vai ver agora. Então, nossa proposição, se você tem um espaço topológico aqui localmente compacto, e Hausdorff, então X é completamente regular. Beleza? Bom, como ele já é de Hausdorff, ele já é T0, né? Então é só checar mesmo que existe uma função que separa pontos de fechados, né? Então, beleza. Então, vamos pegar aqui um ponto em X e um F contido em X fechado tal que o X não esteja em F. Muito bem. Se o X não está em F, ele está no complementar de F. Que é aberto. E se é aberto, então existe um elemento da vizinhança, né, que faz o sanduíche, né? E esse elemento da vizinhança ele é um compacto, né? Então, logo, existe V, vizinhança compacta de X, tal que X pertence a V, e esse V está contido aqui. Tá, beleza? Bom, como o V é compacto, né? Então, por isso eu posso estar pegando um aberto que está inteiramente contido nele, né? Então, seja A aberto tal que X pertence a A e esse aberto é contido nesse cara aqui. Beleza, então agora a gente vai analisar a coisa bem localmente, né? A gente vai fazer o seguinte, note que, olha só, se eu pegar isso aqui vai ser o que? É fechado em V. O que eu estou fazendo? Ó? Eu estou olhando o espaço topológico V na topologia induzida, né? Então, se eu pegar o complementar aqui de um aberto, que esse aberto está contido em V, tá certo? Então, esse cara aqui ele é fechado em V, tá? Então é na topologia do subespaço. Beleza. E muito bem, né? Então o que a gente tem com isso? Como
o V é compacto, aí a gente vai usar, então, normal, né? Compacto, Hausdorff, porque se é Hausdorff para o grande, é Hausdorff para o pequeno também. Então, isso implica que o V é normal. Então, e em particular, isso implica que ele é completamente regular. Beleza? Ok, então ele é completamente regular ali em V, né? Então, vai existir uma G que sai de V e chega no intervalo 0, 1. Tá, o que acontece o quê? Ó, esse cara aqui, ele é um fechado que não contém o x, tá? Então, o que acontece? Essa função em G, ela vai dar 0 no x e vai dar 1 para todos os elementos que estão no fechado ali que não tem o x, né? Eu estou olhando a função em V. Tá beleza? Aí agora a gente faz o seguinte truque. A gente dá uma estendida nela, né? Então, defina f de x no intervalo 0, 1 como sendo o seguinte, ó, f de x vai ser igual a g de x se o x está em V e 1 se o x não está em V. E aí, será que essa função dá certo? Então vamos lá, ó. O que eu preciso fazer? Eu preciso que ela dê 0 em x e dê 1 em f, né? Então em x está em v, né? Então por essa função aqui, beleza, né? Ela já dá certo, né? Eu não sei se vai dar... Eu acho que dá para enxergar aqui sim. Vou fazer um desenho aqui. Então aqui a gente tem x... Aí lá dentro a gente tem, beleza, vamos supor que o f está aqui e o nosso x está aqui, tá beleza? E então o que a gente fez? A gente pegou um v aqui, tá certo? E aí a gente pegou um A lá dentro, né? Então, o que está acontecendo? A função g, ela dá 0 aqui no x e dá 1 aqui. A gente está fazendo, o que a gente está fazendo fazendo uma colagem agora, né? A gente está colando essa função que dá 1 e falando que ela vai dar 1 em todo o restante aqui. Tá? Em particular, né, ela vai dar 1 no f, tá certo? Beleza, então a função faz sentido. E aí agora como vai ficar com o exercício, né, vai ser mostrar que f é contínua. Aí com isso a gente encerra a demonstração. Beleza, gente? Então, já sabem, né? Continue se cuidando e até a próxima.